Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com você, sua casa e também com a sua família. Pastor Rafael, um presente uma vez mais com você, nosso canal do Seminário Teológico Ebenezer. E hoje quero falar sobre o sal. Creio que você chegou até aqui, já se interessou a esse assunto, uma mensagem que já foi pregada, anunciada por muitas vezes, mas hoje eu quero tratar esse assunto na íntegra, na essência, com cada um de vocês. Para isso, eu quero abrir o texto que está em Lucas capítulo 17, versículo 32, você que pode, abra lá com o professor, vamos lá, Lucas 17, 32, e hoje eu vou usar bastante texto com vocês, tá? Lucas 17, versículo 32, vamos ver o que diz. A palavra do Senhor Jesus diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode perguntar, professor, o que é que tem a ver esse texto com o sentido do sal? Porque foi ela quem se tornou uma estátua de sal quando o seu coração falou tão forte e ela ali em um momento olhou para trás e ela se tornou sal. Existem tantos minerais, né, componentes da terra, do solo e etc. Por que razão aquela mulher virou uma estátua de sal? Eu quero agora com você destrinchar alguns textos da palavra do nosso Deus em um vídeo rápido, breve aqui, dar a você uma explicação sobre este assunto. Fiz até umas anotações aqui e eu quero seguir isso na íntegra para que eu possa ter uma organização dentro do estudo pelo qual estou tratando com você nesse momento agora, amém? O texto que eu quero abrir com você agora também é Mateus capítulo 5, vamos lá, quero usar os próprios evangelhos para falar sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 13, diz o Senhor Jesus assim: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, então veja a palavra do Senhor Jesus, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e estar pisado entre os homens. Então, palavras do Senhor Jesus, vós sois o sal. O sal não dá o tempero, o sal dá o equilíbrio ao tempero. Se você colocar em uma comida somente o sal, tenho plena certeza que o seu paladar não vai aprovar. Por que razão? Porque o sal não trabalha sozinho. Então Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E por que ele uniu o sal com a luz? Porque ele sabia que a luz não se manifesta só e que o sal não se manifesta só. O que adianta a luz brilhar se não tem ninguém para apreciar? O que adianta o sal salgar se não tem ninguém para degustar? Então não adianta ser sal, tem que ser sal e tem que ser luz. Esse vídeo quero falar sobre o sal e o próximo vídeo quero falar sobre a luz. Mas veja o que Jesus disse, vós sois o sal da terra. E se esse sal for insípido, eu coloquei aqui, a palavra insípido no grego, ela quer dizer tolo, insensato ou alguém sem interesse. Olha a palavra. Então, quando Jesus disse, vós sois o sal, isto é, vós sois o equilíbrio. Mas se o equilíbrio se tornar tolo, se o equilíbrio perder o seu interesse, então, olha o sentido da palavra, você é sal, sal equilibrado, um sal bom, um sal que salga, um sal que equilibra, mas o dia que a pessoa se torna tola, ela se torna um sal insípido. E o que é um sal insípido? É um sal tolo, é um sal sem interesse, é um sal que perdeu o seu propósito. Jesus foi categórico nesse aspecto, vós sois o sal da terra. Olha aí. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Isto é, se perder o equilíbrio, como vamos trabalhar? Tudo gera em torno de um equilíbrio. A sua oração tem que ter equilíbrio entre falar e ouvir. A sua santidade tem que haver equilíbrio entre o que você faz e o que Deus te ajuda a fazer. A sua vida tem que ter equilíbrio entre trabalho, entre igreja, entre família. Em tudo que você irá fazer, necessitará do sal, porque o sal fala sobre o equilíbrio. Nós sabemos que existem várias manifestações científicas concernentes ao sal, né? Que o sal provoca sede, né? O sal trabalha com o seu corpo. E uma coisa que você talvez não saiba é que muitas pessoas têm uma má imagem sobre o sal.
Só que o sal ruim não é o sal que você tem na sua casa se ele for o sal rosa. Se ele for, o sal tem mais de 28 tipos de minerais positivos. O sal ruim é o sal que nós usamos em casa, em que ele é totalmente esgotado e fica somente o sódio. É tão forte isso que em São Silvestres, em corridas fortes mesmo, os atletas que estão ali tomam água com caroços de sal dentro da sua água, porque o sal vai recompor a energia daquele atleta, porque o sal ruim é o sal branco, isto é um sal que se tornou tolo, é um sal insípido, é um sal que para nada presta. Ele tá ali, ele até salga o seu arroz, mas está prejudicando sua saúde, prejudicando sua pressão, prejudicando os seus rins. Agora, um sal positivo não, ele é um sal que vai trazer equilíbrio, minerais, ele vai favorecer o seu corpo, favorecer o corpo de Cristo. Então não adianta eu querer pregar uma palavra com um sal branco. Eu preciso pregar a palavra com um sal rosa. É um sal que vai nutrir a igreja. É um sal que vai fazer bem aos rins da igreja. É um sal que vai fazer bem à pressão da igreja. Há muito tipo de mensagens que até salga, mas não traz saúde. Pelo contrário, é uma mensagem que está salgando, mas está ferindo os rins, ferindo a saúde, ferindo a igreja, porque é uma mensagem que não tem equilíbrio. O sal branco representa o sal insípido, é um sal que para nada ele presta, e quando você aplica ele em algum lugar, ele vai te causar diversos tipos de problema. Jesus falou sobre isso. Quando o sal se torna insípido, para nada mais presta. E o que tem que fazer com ele? Lança ao solo para ser pisado pelos homens. Então, olha que palavra. Quando uma pessoa está na igreja, que ela é um sal positivo, e essa pessoa se torna um sal tolo, Jesus disse, se tornou tolo, não tem como trabalhar. Obreiros tolos, pessoas tolas, pessoas que eram uma bênção na igreja e do nada ela se revoltou e se tornou um sal insípido. Não tem como trabalhar para essa pessoa. E muitas pessoas que se tornaram sal estão questionando a rejeição do corpo e dizendo assim, essa igreja não tem amor, essa igreja não tem propósito, mas Jesus disse, se tornou tolo, para nada mais presta. Então ouça o que eu vou dizer, não trabalhe com sal insípido. Não coloque eles para liderar, não coloque eles para tomar conta do trabalho. Por que razão? Porque eles vão causar problema. Se colocar um sal insípido para liderar os jovens, eles vão causar a pressão alta nos jovens, eles vão bombardear os rins dos jovens. Isso é algo muito sério. E todos os outros fatores científicos que o sal branco vai causar. Então você que é líder, tem que ouvir o professor Familonese. Não é porque a pessoa tem um dízimo bom, a pessoa não falta culto, que ela nasceu para ser líder. Esqueça isso. Ela é sal bom ou ela é sal ruim? Jesus quem disse, quando o sal se torna insípido, tolo, sem interesse, obreiros que perderam o interesse pela obra. A sua vida profissional, a sua vida pessoal hoje é mais importante que a chamada. Jesus disse, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Quer dizer que é necessário tirar o sal que se tornou insípido. Eu quero ler mais um texto com vocês que é Lucas 14, olha aí, vamos ver as referências bíblicas agora. Lucas 14, versículo 34. Vamos ver o que diz? Lucas 14, versículo 34, eu quero ler nessa câmera aqui. Bom é o sal. Então Jesus não disse que o sal é ruim. Consegue entender agora que existem benefícios? Bom é o sal. Jesus disse. Amado, eu não sei você, mas eu gosto de levar à risca o que a Bíblia diz. Por exemplo, eu não gostava de comer azeitona. E um dia eu lendo Provérbios, o texto diz, da azeitinho tumim, a azeitona. E o texto diz, bom é a azeitona ao paladar. E eu falei, se a Bíblia diz que a azeitona, ela é boa ao meu paladar, por que razão que eu não gosto de azeitona? Aí eu peguei uma azeitona, coloquei na minha boca e eu degustei. E eu pude perceber que eu, por ouvir pessoas falar que não gostava, passei a não gostar. Mas no dia que eu provei, eu disse, a azeitona, ela é muito boa. Emanuel, meu filho, se deixar, ele come azeitona de colher. Então, amados, eu levo isso aqui à risca. Então, se a Bíblia diz que o sabor da azeitona é bom, deguste. Deguste. Não ouça o que a pessoa diz. Jesus disse, 14:34 de Lucas, bom é o sal. Porém, se o sal se degenerar, com que o adubará?
Então veja, ele falou sobre o sal insípido e o sal que foi degenerado. E ele falou, não tem como adubar. Quer dizer, não há nada que você coloque nele. O adubo é fortificações, o adubo ele é elementos químicos que vão trabalhar a favor do solo para que as plantas, as árvores que estão ali possam suprir os nutrientes que estão na fezes mediante o estômago de um animal que gerou, rejeitou e tem muita coisa boa ali. Tá bom? Então a terra submerge aquilo ali, ela vai pegar e a planta vai se beneficiar daquilo. Mas Jesus disse, se o sal se degenerar, com que o adubará? Olha o 35. Nem presta para a terra. Olha isso, meus irmãos. Nem para o monturo. Quer dizer que nem para ser lançado fora e nem para o lixo o sal vai prestar. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, Jesus disse, quem tem ouvido que ouça. Então, quantos sals que eram bênção na igreja, eram instrumento de Deus na igreja e hoje estão degenerados. E não importa o tipo de adubo que o pastor coloca, pode ser aconselhamento, pode ser, meu Deus, uma visita no lar, pode ser uma oração, um jejum, nada vai restaurar. Por que razão? Porque foi decisão do sal se tornar insípido, foi decisão do sal se degenerar. Outro texto é Marcos 9, olha aí com o professor, referências bíblicas, todo dia mensagem aqui hoje, Marcos 9, 50, olha o que diz, bom é o sal, mas se o sal se tornar insolso, então o sal insípido, o sal degenerado e o sal insolso. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insolso, com que o adubareis? Aí ele falou, tendes sal em vós mesmo e paz um com os outros? Por que ele colocou o sal como a paz? Porque a paz, ela é o equilíbrio entre as nações, o equilíbrio entre os obreiros, o equilíbrio entre o ministério. A paz e o sal é o equilíbrio entre você e sua esposa. Então, quando seu casamento não está salgado com sal, é um casamento que não tem paz. Quando seu ministério não está salgado com sal, é um ministério que não tem paz. Então isso é algo muito forte, essa estrutura central de um assunto pelo qual estamos tratando aqui. Não adianta você estar preocupado em pregar grandes mensagens. A sua mensagem é um sal positivo? Ou ela só é um sódio que salga e causa problemas à saúde do corpo de Cristo? Então, o sal insípido, o sal insolso e o sal degenerado. Coloquei aqui no esboço. O sal insípido é o Mateus 5,13. O sal insolso é o Marcos 9,50 e o sal degenerado é o Lucas 14,35. Agora, vamos lá. Como está a sua família? Como está a moral? Como está a ética? Como está a sua vida social? Como está a sua vida ministerial? Como está a sua comunhão com Deus? Está salgada com bom sal? Jesus só disse isso, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que razão? Porque a mulher de Ló, ela foi um sal insípido, um sal tolo, que perdeu todo o propósito de Deus por uma casa, talvez, alguma coisa que foi em Sodoma. Ela se degenerou, não tinha o que fazer por ela. Por que razão? Porque havia uma palavra contra a atitude, não olheis para trás. Então o que é um sal degenerado? O que é um sal insolso? O que é um sal insípido? É tipo de pessoas que estão olhando para trás e dando mais valor às coisas materiais que ficaram, em vez de seguir o propósito pelo qual Deus tem na sua vida. Então eu coloquei aqui, benefício do sal: A, traz equilíbrio. B, o sal ele é antisséptico. C, o sal preserva. D, o sal detém a corrupção. Letra E, o sal, olha, ele neutraliza os germes de uma carne. O sal, ele ajuda no sabor. O sal, ele não deixa o elemento estragar. A umidade, só que é importante você analisar isso daqui, porque se o seu sal branco estiver ficando meio rosado, é porque já não presta mais. O melhor sal da terra é o sal oceânico. Eu estudei isso aqui, preparei isso daqui. Tá bom? Olha aí, o sal, ele perde o sabor quando ele tem um contato com o solo. Você sabia isso? Que se você derramar o seu saco de sal no chão e você pegar e tentar reaproveitar, ele não presta mais? Porque o sal com o contato com o solo, ele perde todinha a capacidade de dar sabor. Então olha a mensagem, quando uma pessoa que está na presença e ela cai, ela perdeu o seu sabor espiritual. Ela perdeu a essência, ela perdeu a capacidade de poder buscar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Aleluia, meu Deus, mensagem. O sal salga, mas se o sal perder o sabor, quem salgará o sal?
Você consegue entender isso? Se o sal é o que salga, mas quando o sal perde o sabor, quem salgará o sal? Por isso Jesus disse que o sal não pode ser adubado. Por quê? Porque é ele quem ajuda e nunca terá capacidade de ser ajudado. Então quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, por que razão? Porque ela se tornou em uma estátua de sal. E todos que olhavam para ela diziam, lá vai um sal insosso, lá vai um sal degenerado, lá vai um sal que se tornou insípido, isto é, uma pessoa que perdeu sua capacidade de adorar a Deus, de abrir mão das coisas físicas por algo espiritual. E eu quero deixar hoje essa mensagem ao seu coração. Se você estivesse hoje saindo de Sodoma, você seguiria o propósito pelo qual Deus tinha? Ou você se tornaria uma estátua de sal insosso, degenerado, um sal sem sabor? Um sal insípido que se tornou tolo. Aí Salomão veio dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, e quando a mesma, assim está no hebraico, e quando a mesma se torna tola com as próprias mãos que construiu, ela o destrói. Salomão falava à sua esposa de Ló que ela era uma mulher sábia e andou com Ló, esteve com Ló, mas em uma atitude tornou-se uma estátua. Por que razão? Porque a tolice, e a palavra insípido quer dizer isso, o tolo, sem interesse, foi o que ela se tornou. Sem interesse, a missão, a obra pelo qual Deus tinha na vida dela. Com isso, vou eu ficando por aqui, convidando você a curtir o nosso canal, a se inscrever. E se você tem gostado de conteúdos como esse, convido você a comentar, colocar aqui o que é que você aprendeu nessa aula e também compartilhar esse link para que mais pessoas sejam abençoadas com essa palavra. Vou eu ficando por aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Grande abraço. Fique na paz.